Beleza, pessoal, voltando aqui já para fazer o fechamento com. Beleza, de volta aí, quarto bloco. Primeiro a gente não pode contar muito, que cortou quase que, pô, passando metade lá, velho. É Mas, verdade. cara, queria falar com você mais um tema ainda, né? Tudo isso, nossa, isso aqui dá. Eu não Não, posso a nem gente falar, sai. não posso nem falar É. que é live, é aula, né? É live, eu vou até mudar lá a Já virou, nomenclatura. já virou um curso, né? Quase. Isso aí, cara. Muita coisa boa, muita ideia boa também. Mas deixa eu pegar aqui uma questão. Aqui, uma coisa que. Um negócio que o pessoal sempre me pergunta. E aí, enfim, eu dou meus indicadores ali, né, a respeito desse tema. E, mas eu percebi que cada treinador tem sua maneira de encarar esse tema também, né? Pela sua experiência e tudo mais. Que também, que eu comentei, por conta dessa questão do Instituto Franco Brasileiro, do Tênis Mais, a gente acaba recebendo bastante a solicitação dos treinadores, né? Pô, como é que eu me Uhum, formo? Deveria conduzir minha carreira? Que decisão deveria tomar? Vou fazer estágio lá fora? Fico aqui? Me uhum, capacito pela qualificação? Faço uma pós-graduação? Enfim, né? E aí a gente tem alguns caminhos, né, que você fala, olha, se você for por aqui, não quer dizer que é o certo, mas tem uma coerência, né? Tem uma coerência, mas você uhum. tem que sentir em algum momento o que você vai fazer, né? O que você quer também, o que você está querendo. Quer treinar jogador de competição, quer trabalhar com a Aham, formação, perfeito. tudo é isso, né? Tudo depende do que você quer, que é para sua vida, né? Se você quiser fazer primeiro, querer fazer bem, depende de quem você quer trabalhar, né? No fim das contas. Inclusive, pô, indiquei um livro, tá até aqui, ó, hoje para um professor, cara, esse livro do Schomburg, no treinamento técnico, né? Aham, aham, Cara, assim, tem até o autógrafo do Schomburg aqui, foi 2008, que tá em São Paulo, uhum. e, enfim. E aí o cara me mandou um e-mail hoje, lá umas 3 páginas, entendeu? Mas socando a lenha, assim, no sentido de que, porra, cara, porra, eu não quero, ele falando, não quero ser cientista, né? Não quero ser um cientista, eu quero, sei lá, eu quero uma coisa mais simples, né? Falei, pois Aham, é, eu errei o material para te indicar, porque esse aqui já é um outro departamento, né? Uma outra seara. Beleza. Mas a minha pergunta vai no sentido, na sua visão, cara, como é que um cara que quer ser treinador, quer trabalhar com formação, né? Formação, rendimento, alto rendimento. Como é que esse aham. cara deve se preparar em termos de formação? É, eu acho o seguinte, primeiro, igual você falou, tem que ver exatamente qual que é o objetivo de cada um, né? Se é um cara, eu sempre tive a parte competitiva em mim, assim, sempre foi muito, sempre me chamou muita atenção, sempre gostei muito, na verdade, de trabalhar com tênis competitivo. Então eu já desde muito cedo eu já fui buscar, na verdade, a minha ideia era conseguir melhorar jogadores de competição. Isso foi o principal, né? Mas eu vejo assim, para um cara, para um treinador que quer evoluir, que quer trabalhar competição, eu acho que é o seguinte, eu acho que tudo é válido, tá? Eu acho que tem a parte acadêmica tem a sua importância, a parte prática de quem jogou também tem sua importância. Talvez ainda quem jogou até mais importância do que a parte acadêmica, né? Como a gente sabe também que o tênis é um esporte muito, muito técnico, muito específico, né? Às vezes o cara precisa ter. Porque chega um certo nível, por exemplo, você tem um atleta de competição. Chega um certo nível que às vezes você não precisa mais ensinar diretamente o cara como bater na bola. O cara já sabe bater, né? Já sabe se posicionar, já tem bons golpes, né? Mas muitas vezes você tem que conversar com ele, às vezes de levar o emocional dele para ele estar numa situação boa, para ele conseguir desenvolver isso. Então eu vejo assim, eu acho que hoje em dia acho que tu já está mais a ideia. Eu lembro quando surgiu isso aí de o cara precisa ser formado para dar aula, cara, era uma coisa absurda, né? Eu lembro de gente que quando eu lembro que eu falei até para alguns treinadores que até trabalharam comigo.
que eu tava indo tinha passado em Londrina e ia estudar ciência do esporte lá. Ele falou, mas o que você quer fazer? Eu falei, não, eu quero ser treinador de tênis. E ele falou, apesar de não precisar ser formado para dar aula de tênis, eu acho que é legal isso aí. Essa, era essa a visão que eles tinham. Hoje não. Hoje o cara já, hoje, tirando os que conseguem aí a liberação da justiça por terem jogado, e realmente eu acho até justo em muitos casos, né? Para trabalhar com tênis de competição, mas eu vejo que já está, essa parte de formação já está muito mais consolidada, né? Então hoje é um caminho, o que eu vejo assim, eu acho que o cara tem que ter uma base, ele tem que ter um nível técnico legal, tá? Sem jogar é muito difícil. É muito difícil mesmo. Porque você não tem, na verdade, sem jogar, você não tem oportunidade de trabalhar, né? Talvez o cara Uhum. conseguisse dar treino sem jogar. Não precisa nunca ter batido na bola. Não precisa nem lançar a bola. Mas, pô, quem que vai dar oportunidade pro cara? Você vai pegar um cara que nunca jogou tênis e vai dar oportunidade? Não Isso, tem como, né? muito duro. Apesar de eu achar que é possível, porque teve vários casos aí de caras ou às vezes cara que nunca foi professor de tênis, treinou o filho, e conseguiu botar o cara, ou o cara que jogou muito pouco, né? Tem um caso de um Bollettieri, por exemplo, que começou a jogar tênis com 18 anos e conseguiu Uhum. atingir alto nível, né, na profissão. Então eu acho que tudo é válido, assim. Mas eu pensando assim, pensando num treinador brasileiro, tá? Que quer mais para frente, que está começando, ou às vezes ele está começando a dar aula e quer trabalhar com competição ou quer entrar na parte competitiva. Cara, a questão de capacitação é fundamental, fundamental, no sentido de que se ele não jogou tênis, ele tem que tentar compensar isso de alguma forma, né? Então, ele conseguir buscar essa informação desde muito cedo e saber que vai precisar perder final de semana e perder várias coisas ali para viajar, para aprender, para gastar dinheiro, para investir dinheiro e aprender, né? Às vezes gastando, pagando caro. Putz, já teve curso na Europa lá que eu paguei 3.000 euros no curso na época, entendeu? O curso de 4 dias, em determinado assunto, com um cara específico. Hoje eu já não sei se eu pagaria. Hoje eu não pago. Se o cara falar 3.000 euros para mim, eu falo, cara, sinto muito, cara. Sinto muito. É. Mas na época, assim, mas de tanta sede, assim, de buscar essa informação, né? Então, eu acho que é muito a busca de informação. Porque hoje na internet você tem praticamente tudo. Mas também está tudo desorganizado, né? Então você não tem essa. Ao mesmo tempo, você pega vários caras assim que não, às vezes não tem tanta experiência, que colocam isso na internet e conseguem para vender isso, né? Para vender essa formação. Então eu vejo assim que basicamente é você para começar, você começar a dar as aulas, né? Virar professor, eu acho que é uma base muito boa já para você trabalhar com tênis competitivo. Então, já começar a pegar alguns alunos, né? Arrumar um local para você trabalhar. E à medida que você for possível, de preferência, se você tiver esse viés competitivo, você conseguir trabalhar num centro, ou num clube, ou algum lugar que tenha uma equipe competitiva, né? Que o cara consiga ali, não no começo como principal responsável, mas que ele consiga aos pouquinhos ir desenvolvendo e trabalhando com essa molecada, para ele começar a entrar nessa parte competitiva e rodar, né? O tênis é muita. Tem treinadores aí, você pega uns fenômenos aí, Larry Paz, não sei o que, os caras têm 40, 50 anos viajando no circuito profissional. E muitos assim que pouca gente comenta. Você pega, pô, um Bocão, por exemplo, lá no Sul. Você pega, cara, cada cara que tem que os caras tá 30, 40 anos com essa vida dedicada ao tênis, né? Então, o treinador, eu acho que ele tem que entender que é um processo, né? Que ele não vai da noite pro dia ele sair dali, vai pegar um cara e vai fazer o cara jogar tênis muito fácil. Não vai, porque o tênis é muito competitivo, cara. É difícil. É difícil. Tem muita gente que trabalha bem, né? Então você Uhum. pega num torneio, eu fui, pô, no Banana Ball esse ano lá, você tem vários jogadores brasileiros, inclusive, que, pô, você olha o moleque jogando e fala, pô, esse moleque fez
os treinadores dele fizeram um bom trabalho com ele, tá trabalhando Hum. bem, né? Então a gente tem, eu vejo que o caminho é muito esse, né? De formação mesmo, mas muito o circuito ensina muito, né? Tanto os jogadores quanto os treinadores. Então, ele tem a oportunidade, às vezes, o cara que tá querendo trabalhar com esse tênis competitivo, ele tem a oportunidade de, primeiro, trabalhar, às vezes, num clube ou algum lugar que tem uma equipe de competição, que tem alguns atletas de competição, né? Começar a acompanhar esses atletas, talvez começar pelos mais novos e tudo, mas começar a acompanhar esses atletas em competições, né? Um torneio paulista ou um torneio estadual, regional, que seja. Mas eu vejo que passa muito ali pela questão da sequência, né? Do cara ir aprendendo no circuito, como treinador, que é diferente de você estar no circuito como treinador e como jogador, é bem diferente. Então, as experiências. Então, mas o treinador também que já foi jogador, ele também já conhece o circuito mundial, como funciona. Então a gente facilita. Mas também, conseguir ter essa formação acadêmica, né? Eu acho que te dá uma base bem legal. Talvez principalmente por saúde, né? Por segurança até, você ter essa formação, eu acho que é bem interessante. Você ter seus 4, 5 anos de formação acadêmica, que você tem ali, né? Você trabalha com todas as áreas do esporte ali, estuda sobre todas as áreas. Eu acho que é questão de segurança, tanto de suporte básico de vida e várias coisas, eu acho que é importante. Aí você tem que ter essa formação acadêmica, você tem que ter essa formação mais profissional, né, que são os cursos de treinador, que no Brasil hoje já tem uma base muito boa da ITF, né, que o César Kiss já está fazendo e conseguiu ampliar bastante isso. Então eu sou bem a favor. E fora isso, cara, conseguir estar no dia a dia, né, tentando melhorar e rodar o circuito. Rodar o Perfeito. circuito. Na verdade, o mais importante que eu vejo é a capacitação. Não digo nem capacitação, às vezes o cara pegar um diploma, mas a capacitação, o cara está sempre buscando informação, né? E além disso aí, ele está no circuito, cara. Ele tá rodando. Porque é ali Ótimo. onde mais ensina, cara. É ali onde mais ensina. É ali onde mais. Aí se o jogador perde, a derrota dói também pro treinador, não é? Então custa também. Né? Muitas vezes Sim. o cara é casado, tem filho, fica longe da família por X tempo com o jogador, viajando não sei quantos meses, às vezes sem ver filho pequeno, é complicado. Às Com vezes certeza. num meio, às vezes que você não tem um retorno, às vezes financeiro tão grande, né? É mais fácil, em muitos lugares é mais fácil você ganhar dinheiro com aula social do que com tênis, do que com tênis Sim, competitivo, né? sim, uma Então eu escolha vejo que é um dura. pouco de tudo, cara. Mas se eu tivesse que escolher, se eu tivesse que escolher duas, seria mais essa capacitação profissional, né? E o circuito, cara. O circuito é o que mais ensina. Isso aí, com certeza. Vou colocar aqui, que eu tenho uma pergunta nessa linha para te fazer também. Vou falar alguns nomes de jogadores profissionais, me ative mais ao masculino, de jovens revelações. Aí eu queria que você desse uma opinião a respeito de uma intuição sua, né? A respeito de quem vai ser o melhor jogador e por quê. Tá? Vou falar Essa assim, aí, essa é a pergunta do milhão, hein? um milhão, um milhão. Mas na sua maneira Não, de mas enxergar, você está muito envolvido com tênis profissional e essa transição e tudo mais, né? Zverev, Rublev, Shapovalov, Deminaur, Félix Aliassime, Shapovalov e o Sinner. Quer que ah, repete? Não. não, pode. Eu não consigo, não vou analisar um por um, né? Aí você Não. mata eu. A ideia é o seguinte, você escolheu um que você É, acha que realmente é o cara que vai tem mais atributos para poder render e ser um top mesmo, assim, né? Tem um aham. top, se a gente for ver o Zverev já é há muito tempo, todos eles já são, né? Todos. Mas o cara top master mesmo. E Aham. por que você acha que vai ser? Cara, tem um nome aí que você não falou, que eu acho. Eita. Tsitsipas. Ah, não falei. Que esses pau já Você colocou tá na tocou aí, não esfera. falou? Mas esse moleque aí eu acho que é o que.
é um dos que mais tem condições, assim, de talvez de conseguir sustentar e levar o tênis para um outro nível. Um outro Legal. nível. É o que eu vejo, que ele tem muitos atributos, além de. Ele tem muitos atributos, além. Tecnicamente, ele é muito bom, dos dois lados. Ótimo forehand, excelente backhand. É, saca demais. E você pensar, eu peguei Homogêneo? uma foto. É? Ele é homogêneo? O Tsitsipas é. O Tsitsipas é Ah, destra homogênea. Destra homogênea. ah, Então, por exemplo, ele. E eu vi uma foto esses dias aí, um tempo atrás, de toda essa molecada aí, dos mais novos, né? Esses que estão surgindo. Cara, o Tsitsipas, ele é tipo, ele é quase 10 centímetros mais alto que o Zverev, cara. Uma coisa ridícula o tamanho que esse cara tem. caramba. Então, esse Uhum. cara é gigante, velho. Esse cara é gigante e não parece, por causa da mobilidade dele, entendeu? Então ele consegue, que eu vejo ele jogando assim, cara, extrema potência, muito giro dos dois lados, muita elasticidade, mas é aquilo, é aquela junção de parte técnica com força, velocidade e potência, né? Uhum. Força, potência e velocidade. Que ele tem muito isso aí. É muito, cara. E já tem, estrategicamente, já é um cara que é muito bem trabalhado, né? Tá jogando, mas ele se movimenta, cara. Tem uns vídeos, eu gosto de ver bastante vídeo desse moleque treinando, porque tem. Às vezes eu vejo algumas coisas de movimentação, como que ele consegue fechar a quadra em determinadas diagonais, assim, impressionante. A movimentação que ele Uhum. consegue ter. E quando eu vi essa foto, que eu vi o tamanho dele, eu não sei se ele chega a ser 10 centímetros, mas eu falo que é mais alto que o Zverev, cara. Ele tem, É sei lá, louco. 2,2, 2,4 Nossa. talvez. Tipo, é muito grande. Uhum. Eu vejo ele mais completo, cara. Eu vejo ele mais completo do que o Zverev, por exemplo. Entendeu? O Zverev eu já vejo ele com algumas dificuldades, um pouco de movimentação, um pouco, né? Talvez de backhand muito bom, saca muito bem, mas eu vejo ele com um pouco de dificuldade, assim. Os outros, vamos lá, vamos lembrando. Tem alguns que eu não vou saber te dizer, tá? Igual, por exemplo, o Sinner, por exemplo, eu não vi jogar ainda. Apesar de eu Uhum. acompanhar, já vi algumas coisinhas assim, mas não vou saber te dizer a respeito do jogo dele. Agora você pega, por exemplo, o Rublev, por exemplo. O Rublev, cara, esse moleque, ele consegue botar uma intensidade que é absurda também. Uhum. Um nível o tempo inteiro, cara, martelando direito o tempo inteiro, tá ligado? E pegando, e pegando, e pegando. Você joga na esquerda, a esquerda é melhor que a direita, que é Sim. homogêneo também. Então, O Medvedev também, que esqueceu de falar, né? Medvedev esse cara aí tem que ser estudado, hein? Você tem que dar os parabéns para ele. Que ele acho que ele entra na cabeça dos caras, os caras não conseguem jogar com ele, cara. Mas ele é um outro cara também, que ele é um cara grande com boa movimentação, entendeu? Aham. Estão começando a aparecer, porque antes você tinha os grandes que não se movimentavam, né? Uhum. Então hoje isso aí tá mudando, por exemplo. Hoje você pega os caras de 2 metros, 2 metros e 1, 2 e 2, o cara tá se movimentando puta, talvez melhor do que um moleque, um cara de 1,70 m, 1,75 m, entendeu? Então tá mudando. Você pega, antes tinha o Karlovic, por exemplo, o Isner, que tem, o Isner ainda se movimenta um pouco melhor, mas eu acho que tá indo nesse sentido, assim, de jogadores muito completos, na verdade. O cara Uhum. consegue gerar muita potência, né? Consegue se movimentar bem para jogar, às vezes, um pouco mais em contra-ataque, cometer menos erros em alguns momentos da partida. Quando ele tem que fechar portas, ele tem a potência necessária para fazer isso. Às vezes sacando, apertando um pouquinho o adversário, saque primeira bola. Então, eu acho que os jogadores estão mais completos, cara. E daqui a pouco eles vão começar a sobressair. Mas o que mais me impressiona, assim, ou pelo menos o que eu mais gosto, é o de Tsitsipas, cara. Se se Desses aí, passa. dos Uhum. mais novos. Eu não digo que os outros não vão ser número um, ou que o Tsitsipas vai ser número um, mas o que eu vejo, assim, de me impressionar, na verdade, dos moleques, assim, foi o único que me impressionou mais foi ele. O Zverev, o Medvedev um pouco também, nessa sequência que ele teve aí. Eu Você tava. consegue fazer uma projeção? Eu sei que é mais difícil porque é o caso, né, brasileiro e tudo, mas em função do bom resultado e do momento positivo, né? Tudo bem que, pô, infelizmente, aí
foi acometido pelo Covid, né? Que foi o Thiago Wilde aí, Sim. contra o coronavírus, mas está bem, parece. Mas você consegue fazer uma espécie de análise de cenário para o Thiago Wilde? Porque ele Cara, tem agora, muitas. sim. Ele é um moleque que joga muito bem, né? Uhum, Tecnicamente muito bom. Saca bem, ótimo forehand, bom backhand, se movimenta bem, competitivo, extremamente competitivo, compete muito bem. E ele vinha agora, o cenário vai mudar um pouquinho, né? uhum, Ele um pouco aquele embalo assim, ele pode levar isso pro lado positivo, eu acho. Eu acho que esse meio tempo assim, porque foi logo depois, né? Ele ganhou o torneio, passou 1, 2 semanas, já cancelaram, né? Os torneios seguintes, né? uhum. Sim. Então, ao mesmo tempo, isso aí ele te dá uma confiança para o trabalho que ele deve estar fazendo nesse momento, ou que vai voltar a fazer assim que as coisas se normalizarem. Eu acho que dá uma confiança muito boa para o trabalho. E o trabalho, quando você confia no trabalho que você está fazendo, isso também te dá resultados melhores, né? Então, Uhum, então eu acho que ele está em boas mãos, já vem com trabalho, igual eu falo, de trabalho de médio e longo prazo aí, já uma sequência aí com o João Suete já há alguns anos trabalhando junto, né? Agora que está começando a colher os principais resultados, né? Mas eu vejo um cenário muito bom para ele, assim, porque é um garoto que uhum. não, ele se acostumou com o tênis de verdade, assim, que é muito pelo nível técnico, né? Independente se o cara tem um ranking X ou não, eu vejo que ele não respeita muito isso. Isso é bom. Isso é Isso é bom. Ele vai ótimo. pelo nível técnico, entendeu? Uhum, Vamos dizer assim que ele vai na gira, assim, ele vai pro pau, né? Ele vai pro pau e uhum, não respeita demais, não respeita muito. Tanto que conseguiu boas vitórias, mas eu vejo ele assim, cara, como tanto ele quanto outros, assim, mas eu vejo que é um moleque que pode, cara. Tomara que consiga aí se meter entre os 100 e conseguir ficar lá por alguns anos, vários anos, né? Porque ele entrando também, ele começa a puxar outros, cara. Com certeza, os garotos que são da idade dele, às vezes que competiam com ele, às vezes até ganhavam dele no juvenil, às vezes não estão, não vê a projeção dele e fala, pô, se ele conseguiu, eu também consigo, né? Isso aí uhum. acaba puxando outros também, né? Na época, por Perfeito. exemplo, o Guga era o número 1 do mundo, o Brasil tinha 5 top 100, né? Sim. O Guga Uhum, saiu de número 1, o Brasil tem 2, 1, né? Caiu, baixou um pouquinho. Ainda sustentou um pouquinho por um tempo, mas depois já voltou aí para essa média que a gente tem normalmente, entre 1 e 2 top 100, né? Mas eu vejo que ele tem um futuro, é muito cedo para falar, né? é muito cedo. Eu acho que Mas é um bom potencial, né? sim, cara, com Se a certeza, gente- porque tecnicamente é muito bom, né? Joga muito bem, tanto É, que sem ganhou, já, dúvida. já ganhou o US Open juvenil, né? Então já foi juvenil de ponta, foi pro torneio profissional agora, já ganhou, conseguiu ganhar o ATP muito cedo, né? Então eu vejo que ele com certeza, o João lá com ele lá, ele deve estar colocando os pezinhos no chão também para continuar o trabalho, né? Porque você precisa ter esses pés no chão aí para trabalhar bem, né? Para trabalhar de verdade. Então, com certeza, ele com a experiência que ele tem, ele sabe o que ele precisa trabalhar, e com certeza tem muitas coisas para trabalhar. Um moleque que tem Uhum, 200 do mundo ainda tem muitas coisas aí para trabalhar. Hoje já cento e pouco, né? Mas ele tem muita margem de melhora, né? Então, pô, uma pena agora que ele ia jogar torneios maiores, né? Ele ia conseguir já na sequência agora fazer uma sequência de torneios maiores que tinha tudo para ele levar o nível técnico dele, né? Fazer uhum, ele, fazer ele se sentir pertencente a esse meio, né? Que ele conseguisse estar mais nos ATPs, que ele se acostumasse um pouco mais com esse nível, porque é muito duro, é uma mudança grande ali de nível técnico, né? De challenge para ATP. Os jogadores erram muito menos, é difícil, cara, é difícil jogar. Então eu vejo com bons olhos, assim, inclusive os outros garotos, eu vejo outros jogadores, assim, às vezes, algum detalhe que tem potencial para ser top 100 no Brasil, que estão jogando já, inclusive o João Menezes, o sim. Thiago Monteiro, que já está lá, falando dos mais novos aí, o Felipe, né, Meligeni, o Orlando. Então você tem bons jogadores que com bom trabalho, eles podem seguir evoluindo. Você não precisa ter pressa, né? Você não precisa cobrar de ninguém que
Tem, mas pô, se cada um fizer o seu trabalho certinho e conseguirem dar sequência, né? Eu acho que é legal. Eu acho que o Brasil vem melhorando nesse sentido aí, cara. Ótimo, Eu ótimo. acho que vem coisa boa pela frente aí. Queria entrar um pouquinho, para não ficar também prolongando o final, mas o papo tá bom, cara. Então, esse é o Na negócio. Libertadores, Mas né? queria que você falasse um pouco, para te encher o saco mesmo, entendeu? Mas queria que você falasse um pouco nessa questão, porque hoje em dia, analista de desempenho, as estatísticas mais avançadas, né? Pô, eu lembro que, sei lá, 10 anos atrás, vi um amigo meu, Jorge Dioneiro, deve conhecer também, falando Hum. do. Tava na live aí, pô. Tá na live, olha, Não né, sei se tá abraço. ainda, mas ele passou aí. Pô, a gente conversava de um sistema de geometria euclidiana, né? Então, chamava tênis metrics, cara, do argentino, que era o Carlos Albamonte. A gente achava aquilo Aham. fenomenal, fantástico. E basicamente era um negócio que dava bisetriz, né? Golpe a golpe, era isso. Já era uma espécie de, vamos dizer, inteligência artificial ali no software aqui, né? Mas hoje em dia, você vê ainda mais popularizado por esse trabalho do Djokovic, mas tem relatos de vários jogadores utilizam, com Craig O'Shaughnessy, sei lá, e tudo mais, né? Queria saber, cara, como é que você enxerga essa matematização, né, do jogo de tênis e dos esportes de modo geral, mas vamos falar do tênis, né? E como é que você contempla, né, esse dado que apareceu pra gente, quem já estuda mais tempo já sabia, né? Já vinha com essa tendência há alguns anos já, do jogo de 1 a 4 bolas. Uhum. Como é que você, sabe, contempla isso na sua metodologia, no dia a Uhum. dia? Como é que você dá importância nas primeiras bolas para poder forjar aí o seu jogador, falando especificamente no... Essa, essa é uma das melhores palestras que eu já vi no Tênis iCoach, é do Craig lá, né? De Uhum, estatística das 4 primeiras bolas. Que tá disponível lá, tá gratuito no site da ITF lá, uhum, ITF Academy. O que eu vejo é o seguinte, eu acho muito interessante os dados, eu sou totalmente a favor dessa parte estatística. Eu acho que ajuda muito. Inclusive, quando você viaja com um jogador profissional, uma das vantagens que você tem é que você recebe o scout do jogo já automático, né? Então, às vezes, uhum, o cara já está jogando Quality Challenger, ele já tem o scout do jogo dele automático. Então, isso aí já sai no próprio aplicativo da ATP lá, você já tem. Eu acho que facilita muito. Eu acho que essa questão estatística, ela guia muito o trabalho. Você pegar as estatísticas de um jogo, de um jogador seu, por exemplo, ele pode guiar muito o seu trabalho. Número de erros não forçados, ou tal situação, número de pontos ganhos com o primeiro saque ou com o segundo saque. Vamos supor, o garoto ele tem uma porcentagem baixa de pontos ganhos de devolução de segundo saque, por exemplo. O segundo saque ele teria que pelo menos igualar isso aí. Você faz as estatísticas de um jogo, de outro jogo, você começa a perceber que ele está ganhando 20% dos pontos, está ganhando 30%. É baixo. Daí você começa a tentar entender o porquê que está baixo. O que ele está fazendo que não está legal. Ali, o que ele pode fazer melhor para ele começar a aumentar as suas... Então as estatísticas, elas começam a te guiar, né? Ela começa a te levar por alguns caminhos que você tem para melhorar. E nesse sentido, assim, eu acho muito interessante. uhum. Nesse jogo das 4 bolas, né? Que 70% dos pontos acabam em até 4 bolas, né? 4 bolas que pingam dentro, né? Então, saque, devolução para fora, um ponto de uma bola, né? Perfeito. Saque, devolução, primeira bola, saque, devolução e primeira bola para fora do sacador é um ponto de 2 bolas, né? Então, por exemplo, essa informação, por exemplo, que os pontos terminam, a gente tem que ver como que a gente consegue interpretar isso, tá? Eu não posso pegar um atleta que eu tenho, por exemplo, que não é o estilo de jogo dele, e você fala, não, agora você vai ter que definir tudo em 4 bolas, e, cara, é tudo 4 bolas, não esquece troca de bola, esquece, não, porque o tênis é repetitivo, cara. Então, no tênis, em alguns momentos você vai ter ou drills mais longos, né, ou uma troca de bolas, uma questão de resistência mais longa, mas o que eu vejo assim, como que você pode fazer o seu jogador com o estilo de jogo que ele tem, certo? Seja um jogador mais agressivo ou seja um jogador de contra-ataque,
como que você pode fazer ele ser mais efetivo nessas 4 primeiras bolas, né? Porque ele não precisa dar winner nessas 4 primeiras. Ele não precisa sacar e dar winner, devolver e dar winner na próxima bola. Não, não é isso. Muito pelo contrário, quase. Na verdade, você precisa de uma agressividade. Se eu não me engano, desses pontos de 4 bolas, 30%, entre 20 e poucos por cento eram pontos com winner, 50 e pouco eram pontos com erros forçados e 20 e poucos, 25% com erros não forçados. Ou seja, erros não forçados, só 25%. Ou seja, você só colocar a bola do outro lado, chega um certo nível que os jogadores têm muita qualidade, tem muito moleque jogando bem, muita gente jogando bem. Então, ele já não vai te funcionar. Você vai ganhar poucos pontos. Às vezes você vai ganhar, mas você vai ganhar poucos pontos. Então, qual que é o grande... Essa é a pergunta do milhão também, hein? O grande segredo ali para a gente fazer isso é conseguir fazer com que ele consiga, nessas primeiras 4 bolas, às vezes, ganhar mais pontos do que ele vinha ganhando, né? Como que ele vai fazer? Às vezes pressionando, conseguindo sacar um pouco mais duro, né? Tentando tomar o comando com saque, né? Ou pegando um saque, primeira bola no backhand do adversário, mas conseguir muitas vezes forçar esse erro do adversário também. Além de eventualmente dar um ace ou dar um winner de primeira bola, fazer o adversário errar a devolução ou encurtar a devolução para você ter uma primeira bola mais fácil, né? Agora, como que você faz isso? Tem várias maneiras, com variação, com aumento de potência, são várias maneiras de interpretar. Então, por exemplo, quando você vai trabalhando isso, é lógico que você pega um jogador, por exemplo, que ele é muito defensivo, certo? E ele gosta de jogar trocando bola, que é o mais a escola brasileira lá, o cara vai ficar lá de trás trocando bola, ok. Você vai pegar um jogador desse, vai querer de uma vez transformar ele num jogador para definir os pontos tão rápido? Não, você não vai conseguir, né? Você não vai fazer ele começar, se ele joga assim, ele não vai de uma hora para outra começar a ganhar pontos rápido. Só que você começa a trabalhar, se você começar a orientar isso, repetir um pouco, fazer bastante saque primeira bola, devolução primeira bola, começar a encontrar alguns padrões táticos, né? Então, pô, primeiro saque aqui, aí você vai jogar contra tal tipo de jogador, você tem que explorar mais esse tipo de saque e essa primeira bola, e repetir mais vezes. Isso é sequência de trabalho. A gente ter aí semanas e meses de sequência de trabalho e treinamento para a gente conseguir ir fazendo. Mas eu vejo que é muito em como você usa. Essa estatística é o seguinte, a pergunta mais importante que é o seguinte, não é a estatística em si, é como que você usa essa estatística, que ela é uma estatística da verdade, certo? São Perfeito. números que provam que os pontos estão acabando em 4 bolas, 70% das vezes. Como que você usa essa estatística para você conseguir potencializar o seu jogador? De maneira que ele consiga ganhar alguns pontos a mais, às vezes forçando um pouco o erro do adversário nas 2 primeiras bolas, mas também sem cometer muitos erros, né? Porque se ele comete muitos erros, ele começa a sair no prejuízo também. Isso não é bom. Então por exemplo, eu tento fazer alguma coisa, eu sempre tento pensar no curto prazo, mas também a médio e longo prazo. Então, pô, eu quero que meu garoto troque bastante bola, lógico que eu quero. Mas eu também quero que ele seja um pouquinho mais agressivo no saque na primeira bola, que não sofra tanto, né? Não saque uma bola e já toma a devolução no pé, a segunda bola já está correndo atrás da bola. Não, tem que ter mais vezes o comando do ponto, né? Conseguir colocar em situações. E às vezes ele, por exemplo, aí você pega um jogador, ele não tá. Você vê que muitas vezes ele não está conseguindo sacar e ter o comando do ponto. Aí você começa a ver o que dá para melhorar no saque, como que a gente pode trabalhar isso. E daí eu acho que nesse sentido de orientar, as estatísticas ajudam muito. Ótimo. Agora, mas de orientar um trabalho, de eu saber como que está sendo as estatísticas de um tênis de alto nível, comparar com um atleta que eu tenho, as estatísticas dele, falar, pô, ele tá com uma porcentagem ali, pelo menos 60, 65% de primeiro saque, né? Ele está conseguindo ganhar 60% dos pontos com esse primeiro saque, não está? Entendeu? Ou como que está a porcentagem de pontos ganhos com o segundo saque, a parte de devolução. Então, a partir disso, a gente vai desenvolvendo. A partir dessas estatísticas, a gente vê como a gente começa, é meio que um parâmetro, né?
É como se fosse Ótimo. um guia de referência lá, que a gente tem para ver. Mas eu não sou, ao mesmo tempo que eu gosto muito e sei da importância, eu também não sou fanático com isso, cara. Eu não costumo fazer scout, não costumo fazer scout de jogador meu durante o jogo. Às vezes eu tô de coach, porque eu acho que eu perco outros, enquanto eu tô fazendo scout, eu perco outros aspectos que são importantes do jogo. Lógico que alguma coisinha ou outra assim, mas dá para com o tempo a gente vai marcando muito de cabeça, né? Então você começa já de feeling ali, você já vai sabendo. Ótimo. Mas eu gosto, cara. Eu trabalhando com atleta profissional, eu sempre dava uma olhada depois, assim, não muito a ferro e fogo, né? Nas estatísticas, mas eu sempre dava uma olhada, assim, porque você começa, às vezes você começa a criar, você acha linhas de evolução ali que você não teria, entendeu? Sem Ótimo. as estatísticas. Então isso aí pode te ajudar bastante. Eu acho que é mais, eu vejo pelo menos mais por aí, né? Tem gente que é mais fanático ou menos. Uhum. O Tony Nadal gosta muito das estatísticas. O Tony, Pois é. Uhum. o Tony ele virava pro Nadal assim, o Nadal acho que era dois do mundo na época. Aí ele usava estatísticas como fonte de motivação. Ah, mas saiu aqui a estatística anual da ATP, você só é, por exemplo, o 20º jogador que ganha que ganha ponto de breakpoint. Então, no ranking de breakpoint salvo, você é o 20º. E no outro você é o 2. Fala, mas pô, sou o 20º, mas tudo bem, mas está abaixo do seu nível de jogo. Perfeito. Então ele usa isso aí como coisa para trabalhar, entendeu? Muito interessante. Boa. Excelente colocação, cara. Muito legal. Essa maneira, né, cara, de fazer o link com a motivação intrínseca, muito interessante. Eu tinha ouvido essa história, mas não lembrava mais. Tinha uma outra coisa, cara, que eu te perguntar no começo da nossa conversa, no primeiro bloco lá. Mas eu esqueci totalmente. Mas eu lembro, até anotei enorme aqui no caderno para não esquecer. Que era dentro do trabalho do Geoffrey Porta e do Dorochenko. Eles já há alguns anos estão usando um método, né, cara, que você provavelmente deve conhecer, que chama método Aliani, né, Sim, que tem a é do Dorochenko, né? É do Dorochenko. onda sonora, né, de baixa frequência. Exatamente, cara. Você presenciou isso, você viu isso acontecer na prática? É óbvio que tem todo um processo, né? Não é só a máquina e tudo mais, mas ela tem um protagonismo nesse sentido também, né? De produzir, né? A onda cerebral alfa e tal, que é Aham. um momento específico, adequado para efetivar. Óbvio, é um viés mais motriz, né? Vamos dizer assim. Né? Mas você pode comentar um pouco a respeito disso? Sim. Eu vejo assim, isso aí o próprio Dorochenko ele apresentou uma vez para mim e para o Vini Oliveira, lá na academia do Joffre, esse método dele que para quem não sabe, é um método, na verdade, que através de memorização, você consegue fazer mudanças técnicas, né? Ele diz, duradouras em pouco tempo, né? Então, ele basicamente, através de sinal sonoro, você associa um movimento a um sinal sonoro, né? E depois você faz uma separação disso e depois você consegue mudar. Eu vejo assim, pro tênis, cara, eu acredito e não acredito ao mesmo tempo, entendeu? Eu acredito mais pela forma que disso aí exigir uma altíssima concentração, uma concentração direcionada para isso, mas eu acho que é mais pela própria capacidade de concentração do que talvez pelas ondas sonoras, A ou B ou C. Uhum, Isso, isso eu vejo assim, mas eu sei que tem o seu valor porque eu já vi, pelo menos em vídeo assim, eu vi bastante disso. Eu vi com uhum, bons resultados, assim. Eu vi com bons resultados, inclusive em alto nível. Eu treinava o Dudy Sela na época. E realmente, em questão estatística, isso aí eu sei que ele melhorou, né? Ele fez uma mudança no saque do Dudy Sela lá, principalmente segundo saque, se eu não me engano. E ele conseguiu melhorar as estatísticas e o ranking, né? Então, como que você vai falar que não funciona, né? Mas eu tenho um caso curioso que é o seguinte, cara. Isso aí me ajudou. Eu fiz, quando eu morava em Portugal, eu fiz uma cirurgia no joelho, né, de LCA e menisco, que eu rompi jogando bola lá. No pós-operatório meu, eu tava com uma dificuldade, eu senti muita dor no pós-operatório, né?
eu estava com uma dificuldade extrema de contrair o quadríceps. Extrema, assim, nunca, meu quadríceps não estava respondendo. Eu acho que era medo inconsciente de dor, né? Porque a dor no joelho, ela dói. Depois dessa operação, eu fiz o tendão patelar ainda, que ela é mais dolorida, né? Então, e eu lembro que eu falei com o médico, cara, tipo, uns 2 dias depois de eu operar, assim, o médico me liberou, mas eu ainda não estava contraindo o quadríceps. Ele falou, ó, eu vou te deixar para ir para casa, mas é o seguinte, daqui a, sei lá, 10 ou 15 dias você tem que voltar e você tem que estar contraindo isso aí, elevando a sua perna, conseguindo fazer a extensão da perna. Falei, não, tudo bem. E fui para casa. Fui para casa, cara. Passava um dia, passava o outro, cara, minha perna nada. Respondeu, comecei a ficar preocupado de verdade, porque eu já não conseguia, não estava respondendo, né? E eu tive muita dor no pós-operatório também, então realmente eu acho que é por causa disso. Mas chegou ao ponto que eu estava no dia anterior à consulta, já, eu tinha um retorno com o médico, e eu tinha contraído zero. E eu lembro que eu tentava, cara, e zero, e zero, e zero. Aí chegou um ponto que eu deitei no sofá, eu lembro da minha casa lá, falou, cara, agora eu vou me concentrar na outra perna, eu vou contrair o meu quadríceps, vou ver todas as sensações que eu tenho fazendo isso, né? E vou tentar me concentrar e vou tentar transferir para outra perna. Aí eu fazia 1 minuto, ficava concentrando, com todas as sensações, concentrando só nas sensações, esqueci do mundo. Tava ali no yoga máximo ali. E daí me concentrando e tentava para outra nada. Aí tentava de novo. Falei, cara, eu vou ficar até eu conseguir. Aí eu tô indo uma hora tá as minhas duas pernas assim, né? Aí eu tento passar para outra, uma hora a perna tá assim, ó, flup, sobe de uma vez, tá Cara, sozinha. Flup. Então, por quê? Porque só que eu ainda não tinha o controle, mas foi fazendo isso. Foi transferindo as sensações de um lado do corpo para o outro lado do corpo. Se isso é aplicável para o tênis, acredito que sim. Acredito que sim. Não sei até que ponto que tem a funcionalidade de você pegar um moleque e ficar botando ele na onda sonora lá, para de baixa frequência. Então, eu acho que é mais complicado, mas que funciona, eu acredito que funciona. Talvez pelo poder de concentração, talvez a frequência auxilie também. Mas esse método também, eu acho que não tem nada assim de... É legal conhecer, mas não tem nada de muito diferente. É que ele transformou isso numa marca, né? Então é um produto que ele tem, tá. é um produto que ele tem. Então, então ele vende. O Dorotinha que é bom vendedor, né? É bom vendedor. Então, Sim, tudo tem que ser olhado com cautela, né, cara? Também é um negócio, não sei se ainda é assim, mas a última vez que eu vi é uma máquina de, pô, mais de 20 mil euros hoje em dia, né? Então, acredito. hoje em dia ele vai para dar consultoria, né? E tudo Sim, mais. E assim, né? Na minha visão, o trabalho técnico no tênis é o trabalho mais fácil de fazer, né? O trabalho de formação técnica, né? É o sim, trabalho mais simples. O difícil é ter atitude mesmo, né? sim. O difícil são os valores dele e essa compreensão do jogo mais Mas elaborada. é, Eu acho que a ferramenta técnica em si, se o cara estiver motivado, ele vai pegar, né? Ele vai pegar de sim, uma maneira. A gente sim, aprendeu isso, nossa geração é uma geração ainda de paredão, de jogar sim, sozinho, passar o dia inteiro no clube, e a gente aprendeu, né? A gente não sim, tinha biomecânica, tinha nada disso, né? Era muito de sim. observação, né? E tudo mais, né? Também, sem querer fazer essa transferência de realidade e tempo, mas eu acho que está muito nisso. Cara, coisa absurda. Então, quarto bloco. Eu acho que assim, tudo foi meio que respondido assim. Você foi no ponto e profundo, cara, com diversos pontos ali, né? Só para responder o Eduardo Rocha, método Aliane. Depois te passo o link de tudo. Eu estou estudando isso com o Lohan Felipe também. Mas enfim, só para uma questão mesmo de. Eu fiz uma pergunta esse dia pro Ludiero Braga Neto, ele estava numa live com o Haroldo e nem eles estavam se entendendo muito bem. Eu joguei o negócio, eu falei, joguei e saí correndo, né? E meio bagunçou a live lá, né? Mas enfim, é só para dizer respeito. Mas, cara, Marcelo, cara, assim, parabéns aí pelo trabalho, parabéns pela sua história, principalmente. Muito obrigado por você ter esse momento compartilhando os conhecimentos, compartilhando sua história de vida também.
Muito legal essa coisa da análise da carreira do treinador, né? O pessoal acha que é uma coisa linear, que você vai e você... Cara, tava conversando com um gringo esses dias, ele tá na Califórnia, ele falou, meu, teve acho que foi 86, que ele largou o tênis, ele, assim, acabou de treinar o Martin Arguello, que foi 36 do mundo, ele foi procurando ajuda e falou, não quero mais isso aqui, cara, eu cansei do circuito, né? E depois voltou e tudo mais. Mas é muito legal, cada trajetória é uma trajetória, cada uma trajetória é uma filosofia também que acaba sendo incorporada, e eu acho que foi muito legal, assim, muito sincero da sua parte, compartilhar cada ponto de maneira bem elucidativa mesmo, e saber isso aí, cada um vai seguir o seu caminho, né, cara? Cada um... Uma música do Frank Sinatra, o Elson que gosta de contar essa história nos cursos, eu aprendi com ele, que ele fala que é My Way. Eu acho que, pô, todo professor deveria escutar essa música e entender essa música. Todo mundo vai ser seu caminho, com os seus erros, seus acertos, sua história de vida, e vai ter que seguir assim, vai ter que fazer do seu jeito, né? Sim. Mas, cara, acho que é isso, assim. Você queria falar mais algumas palavras? Não, cara, queria agradecer você também, pô. Isso aí, essa troca de informação aí é legal demais, né? Isso aí, a gente fazendo isso aí, com certeza eu aprendo muito fazendo isso aí também, essas lives, e a gente vamos combinar umas mais pra frente aí. Com certeza. Cara, se eu fosse querer perguntar, eu tinha mais coisa. Eu queria falar de Universidade do Tênis, queria falar de projeto para a Universidade do Tênis, eu acho que é um negócio legal mais para frente também, isso aí, porque eu acho que cara, faltam órgãos educacionais do tênis, que tratam realmente com profundidade da temática, sem querer contrapor Federação Paulista com sistema de formação, de professor, treinador, sem querer contrapor confederação, mas eu vejo que algumas abordagens carecem de um pouco mais de profundidade mesmo. Então, seria muito bom, como você já tem alguns produtos com a lateralidade e tudo mais, realmente compor algo mais nessa lógica, né? E juntar pessoas boas ali para poder fazer esse trabalho. Eu acho formidável. Marcelão, cara, é isso aí, bicho. Eu tô contando uma pizza agora aqui, eu vou tomar uma cerveja que essa live merece, comemoração. Luiz não uma, algumas, né? E... Cara, obrigado. Já tá tomando cerveja também, mano. Tem que dormir que eu vou dar treino amanhã cedo. Eu vou salvar no Instagram TV, vou upar no YouTube. E, cara, obrigado. Não é todo mundo que se propõe ficar, porra, quase 4 horas conversando de tênis aí. É um cara que tem que amar mesmo fazer o que faz. Eu gosto. Então, obrigado novamente, cara. Vamos manter contato que eu acho que, pô, todo mundo tem que ganhar. Foi um presente para os professores, aí, tenho certeza. Show de bola. Eu que agradeço aí. Tamo junto aí. Valeu o pessoal aí que tava junto, participou aí. Beleza? Então, mais pra frente, combina aí. Denis, um grande abraço aí. Um abraço. Obrigadão aí, cara. Bom descanso para todo mundo. Boa cerveja. Na próxima me chama quando der eu vou aí para tomar. A gente tomar. Pô, maravilha. Aí tá fechado. Um abraço. Até mais. Valeu, Denis. Abraço. Pessoal.